Vamos então ouvir a pregação do Evangelho neste momento, irmãos. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, primeiro em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Vamos ler do versículo 26 ao 29. Gálatas 3, do versículo 26 ao 29, diz bem assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Voltemos agora em Lucas 18, Evangelho de Lucas 18. Tanto Marcos como também Mateus trazem o mesmo texto, não é? Esse mesmo episódio narrado por Cristo. Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 19. Diz bem assim: Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E até de maneira muito bela, nós temos, tanto em Mateus como em Marcos, não é? A mesma sequência. Nós temos o texto de Jesus abençoando as crianças e falando essas palavras, e já em seguida o texto do jovem rico. Não é? Você percebe que é proposital que os evangelistas colocaram nessas ordens para mostrar o contraste, não é, muito claro. Tudo que nós temos na Escritura, irmãos, não é feito de maneira aleatória, não. O Espírito Santo de Deus tinha um propósito claro, não é? E ele pôde traduzir isso por meio dos autores, não é? Dos evangelhos. Então, isso está de maneira proposital para nos ensinar sobre sermos conduzidos a Deus por graça, não é? E aqueles que acham que podem fazer alguma coisa para chegar até Deus. É um contraste muito claro que nós temos nessas histórias aí. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, mais uma vez, estamos diante do Senhor nosso Deus e teremos a grande oportunidade de ver mais um batismo, não é? Podemos dizer assim, nossa pequena Isis estará recebendo o sinal da aliança. E podemos então nos sentir consolados já hoje, porque nós fazemos parte de toda essa história, porque também o sinal do batismo, sendo demonstrado para nós, a igreja, é uma demonstração da graça de Deus. Sabe? Quando nós pensamos em Abraão, que recebeu o sinal da circuncisão, e o batismo que é realizado hoje, que será realizado hoje, estamos falando da mesma coisa. Apenas com diferenças culturais, externas, não é? De dispensações, digamos assim, mas a verdade é a mesma, é a marca de Deus em nós. E somos lembrados então que nós somos filhos da aliança, filhos de Abraão pela fé, e as promessas que Deus fez não foi somente aos adultos crentes, mas também aos seus filhos. Por isso, para nós, é de suma importância conhecermos, por exemplo, a natureza da aliança. Eu entendo que boa parte dos debates que existem é porque as pessoas estão debatendo formas, estão brigando por causa de formas. É imersão ou é aspersão? Ou é efusão? Será que a forma do batismo não é a coisa mais importante no batismo? Para alguns, é assim que funciona. Para alguns cristãos, ou você mergulha o indivíduo inteiro na água, para de alguma maneira fazer o simbolismo de sepultamento e ressurreição, ou o batismo não é válido. Não é? Ou seja, é um apego na forma e não no significado do batismo. Percebam a pobreza. Então quer dizer que se eu aspergir água ou se eu derramar água, não tem o mesmo significado. Sendo que tudo o que é necessário é usar a água como um sinal de que Deus nos lava espiritualmente, tal como a água nos lava o físico.
É complicado isso, não é? E é até difícil de tentar conversar com pessoas assim, porque como é que eles poderiam explicar, por exemplo, as 3.000 almas batizadas em Jerusalém? Batizadas em que rio? Foram 3.000 almas batizadas. Como? Não havia contexto geográfico para isso. Não havia nada que favorecesse. Então, não é difícil você deduzir que, para os apóstolos, 12 apóstolozinhos, né, batizarem 3.000 almas, eu acho que ir para um lugar que tem água corrente, mergulhar e tirar, ia ser bem trabalhoso. Acho que eles ficaram com uns bíceps bem torneados, de tanto que levanta a gente, né? Isso é uma forção de barra muito grande, mas não há uma necessidade para isso, não. Nós reformados não temos problemas com forma, então tanto faz. Se mergulhar, o batismo está sendo realizado. Se aspergir, está sendo realizado. Se derramar, está sendo realizado. A água está sendo usada, e isso é o importante para nós, não é? Esse é o debate todo que existe em torno do batismo, ou o debate em torno de tem que ser um adulto somente ou pode ser uma criança também. Só que as pessoas parecem que não se importam tanto com a natureza do batismo. E nem se importam tanto com a natureza da aliança. E esse é um grande problema. E nós vamos justamente pensar hoje sobre a natureza da aliança de Deus, para compreendermos o porquê que nossos filhos são batizados também. Não é? Então a primeira parte, qual é a natureza da aliança de Deus? Quando ainda bastante jovem no seminário, eu ouvi de um dos professores, não é? O seu ensino, de que a aliança de Deus com Israel, eu lembro disso muito bem, porque foi bem marcante para mim, a aliança de Deus com Israel, diferente da aliança de Deus com a igreja cristã, era uma aliança baseada em méritos, em obras. Era uma aliança condicional. O povo, não é, receberia bênçãos de Deus somente e o cuidado dele, como Deus da aliança, se o povo fizesse por onde. Se o povo merecesse essas bênçãos de Deus. Nós sabemos que às vezes nós podemos até confundir essas coisas. Porque nós vemos de fato, na prática da vida, Deus ordenando o povo a obedecer sua lei, e quando esse povo desobedece, esse povo é punido. Isso é fato, é o que acontece. Mas é também o que acontece com a nossa vida hoje. Então a questão de Deus mandar, não é? Dar mandamentos para o povo e prometer ou ameaçar de punição se o povo não obedecer, é algo, certo, que está debaixo da graça de Deus. Não anula a graça de Deus. Quando o povo era abençoado por Deus, na obediência da lei, digamos assim, esse povo era abençoado não porque o povo merecia, porque jamais eles obedeceram perfeitamente, como nós também não obedecemos, não é? Então, veja, se você pode reconhecer que o homem é pecador e que não tem condições de ele mesmo resolver o problema da obediência perfeita da lei de Deus, então é óbvio que mesmo quando o homem se esforça para obedecer, o que ele recebe de Deus não é porque ele obedeceu simplesmente, mas porque Deus é gracioso, por causa de sua bondade. Deus exige e ele não muda a sua exigência. Ele não diminui o grau que nossa cultura faz. Nossa cultura, para beneficiar os que não sabem, diminui, não é, a intelectualidade da nossa própria língua para que todos possam entender nossa gramática, digamos assim. Isso é pobre, né? Porque você faz um caminho inverso. Você, em vez de promover o indivíduo, ou seja, a ascensão, não é, do conhecimento, não. Você vai diminuir o conhecimento para que ele tenha acesso. Isso não faz sentido. Deus não faz isso. Deus, ele permanece o mesmo. A sua exigência é a mesma, certo? Mas ele nos abençoa por sua graça. E esse é o ponto aqui. Bem diferente disso, irmãos, é o pensamento que nós temos da palavra de Deus. Aqueles que têm essa preocupação, que rejeitam essa graça de Deus, que têm dificuldade com isso, não é? Desde o século XVI, que eram os arruaceiros e baderneiros anabatistas, até os neo-anabatistas, ou seja, muitos cristãos hoje, evangélicos, são anabatistas. São puramente anabatistas. Parece que eles amam a contradição. Eles estão vendo que está no texto bíblico. Está claro, mas eles preferem arrumar uma outra maneira de interpretar o que está estampado na cara deles, para não assumir, não é, as verdades, porque eles têm uma dificuldade muito grande com a graça de Deus. Muito grande. Precisamos compreender que sim, a natureza da aliança
com a igreja do Antigo Testamento tinha aspectos obviamente diferentes, mas não no que diz respeito à graça. Nunca houve um tempo, não é, quando um ser humano viveu a parte da graça de Deus. Isso não existe. Sempre nós dependemos da graça de Deus, sempre. Existe essa má interpretação evangélica que é: agora estamos no tempo da graça, antigamente era o tempo da lei. Nunca existiu essa divisão, essa dicotomia, nunca existiu. Aqueles que receberam a lei de Moisés viviam debaixo da graça de Deus. Sem a graça de Deus, irmãos, a igreja do Antigo Testamento iria ser aniquilada. Completamente aniquilada. É a graça do Senhor que sempre nos sustenta. Sempre. Não é? Então não é uma situação difícil de entender. Vamos pensar então um pouquinho sobre essa natureza, tá bom, da aliança de Deus com a igreja do Antigo Testamento. Ao começar por Gênesis, por exemplo, Deus criou o homem, e embora seja comum para nós reformados chamarmos a aliança que Deus fez com Adão de aliança ou pacto de obras, paremos para pensar. Deus criou o homem deliberadamente, colocou o homem em um santuário, em um jardim, não é? Glorioso, deu a esse homem dons excelentes, cercou esse homem de belezas e delícias. Se isso não for graça, então eu não sei o que é. Porque mesmo quando nós chamamos em teologia de pacto das obras, ainda assim o homem nunca existiu neste mundo sem a graça de Deus. Isso é desde o início. Mas percebemos que a graça do Senhor na antiga aliança, ela continuou se manifestando. Quando pensamos, por exemplo, não é, na aliança que Deus fez com Noé. Veja, Deus chamou Noé. Não foi Noé quem encontrou a Deus. Você nunca vai ver a Escritura ensinar que o homem por si só encontra Deus. Pelo contrário, fazendo aquilo que Paulo, o que Paulo ensina em Romanos 3, não é? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No versículo 11. Não há. Então, Deus, de maneira graciosa, chamou Noé e capacitou com dons especiais um agricultor, um lavrador da terra, a mais perfeita engenharia da época para construir a grande arca. Deus ordenou a este homem, Noé, crente, piedoso, mas não somente a ele entrar nessa arca, como também a sua família. Entende a situação? Também a sua família. E veja, nessa aliança que Deus faz, mais uma vez, Deus não desprezou a família do crente, Noé. E então na arca, simbolizando a obra de Cristo, a obra de salvação, Deus livrou aquela família da aliança da ira, do dilúvio. Veja como nós percebemos de maneira clara a natureza graciosa da aliança de Deus na antiga aliança, não é? No Antigo Testamento. Deus ainda mostra a sua aliança da mesma maneira, quando ele vai até Abraão, não é? E ele chama Abraão, ele é quem chama Abraão. Não é Abraão que está vivendo a sua vida comum como um pagão, seguindo a cultura de seus pais, e de repente, rapaz, eu acho que eu vou servir ao Deus verdadeiro. Não, não é assim que funciona. Ele estava ali na sua vida comum e Deus fala com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais para o lugar que eu te mostrarei. Então Deus chama Abraão. Deus, de maneira graciosa, não é? Ao chamar Abraão, lhe faz promessa. E com Abraão faz aliança. E Deus vai lembrando Abraão de tempos em tempos sobre essa aliança. De tempos em tempos, Deus lembra Abraão dessa aliança. Eu sou o Deus que te chamou, Abraão. Eu não prometi a você há anos atrás que eu seria o teu Deus e o Deus dos teus filhos? Que a minha aliança seria com você e com seus filhos e que eu te multiplicaria de maneira extraordinária? E Deus volta de novo para falar a mesma coisa no capítulo 15 e no capítulo 17. Deus vai lembrando Abraão da sua graça. Eu chamei você, eu prometi que faria tudo isso com você. Não é? Em tudo isso nós vemos a graça de Deus na aliança, irmãos. Deus mostra a sua graça de maneira tão abundante, não é? Ainda essa aliança feita com Abraão, quando nós vemos, por exemplo, em Êxodo, não é? No capítulo 2, especificamente, quando nós vemos os israelitas debaixo do governo de um novo faraó, sofrendo, gemendo de humilhação, de dor, não é? Pela escravidão severa promovida pelos egípcios.
E Deus lembra de sua aliança, de sua promessa feita com Abraão, Isaac e Jacó, e então providencia Moisés para libertar o povo. Deus é quem levanta Moisés, graciosamente, dá dons àqueles homens, usa-o para tirá-los do Egito. Ou seja, Deus mesmo, com esse povo da aliança, sustenta durante 40 anos, e como prometera, não é, a Abraão, faz com que esse povo pise naquela terra que Abraão, 400 e poucos anos antes, pisou. Nós percebemos aqui de maneira tão clara a graça de Deus, não é, como sendo natureza de sua aliança. A graça de Deus. Ou seja, irmãos, nós não podemos negar a natureza da aliança de Deus. Nunca dependeu de obras. Nunca dependeu de obras. Sempre foi a graça de Deus. E vemos isso com esses aspectos claros em que essa natureza da aliança de Deus, ela é soberana. Porque Deus soberanamente vai até o homem. Sempre foi assim. Eu citei esses exemplos de pensando em Adão, não é? Por exemplo, Adão quando cai, Deus vai até ele, não é? Pensei em Noé, em Abraão, em Israel, já no Egito. Sempre Deus tomou a iniciativa. Sempre o Senhor foi resolver o problema que nós causamos. Sempre foi assim, não é? E incluiu o homem nessa aliança, o seu povo eleito. Essa aliança, de maneira tão clara, também demonstra não só que Deus é soberano nessa aliança, não é? Mas que todo o bem que desfrutamos na aliança, todo o benefício que temos, não é por sua graça e para a sua glória. No fim, quando nós olhamos para o Deus da aliança, o que nós fazemos? O que nós viemos fazer aqui hoje? Qual é a razão do culto que nós prestamos a Deus? É a gratidão. É a gratidão. Nós chegamos aqui para reconhecer que o Deus da aliança nos abençoou e continua a nos abençoar todos os dias. Que tudo que nós temos, a esperança em Cristo, a convicção de salvação, fazemos parte, não é, de quem Cristo é do seu corpo, é a graça dele. Viemos então agradecer ao Senhor. O Deus da aliança, não é? É o soberano e bondoso Senhor que nos salvou por meio de Cristo. Agora, embora percebamos de maneira tão gritante a graça de Deus na aliança lá no Antigo Testamento, não é? Nós podemos também perceber alguns aspectos um pouco diferentes, que talvez alguns confundam e pensem que isso é algo que é contra a graça, por exemplo. Não. É graciosa a aliança de Deus, sempre foi. Em qualquer dispensação, digamos assim. Não é? Sempre foi graciosa. Mas quando observamos alguns aspectos externos dessa aliança, percebemos que essa aliança antiga, ela tinha, nesse sentido, algumas restrições. Aqui eu uso a palavra restrição porque eu não posso usar a palavra aliança exclusiva, pensando nos israelitas, porque a aliança de Deus sempre foi exclusiva. A aliança de Deus sempre foi exclusiva. Ou seja, Deus sempre fez aliança com o povo para ser um povo somente dele. Então sempre foi exclusiva. O ponto aqui é que a aliança antiga tinha algumas restrições, não é? Que combinavam perfeitamente com a natureza do nível da igreja, da maturidade da igreja, do tempo que eles estavam vivendo. Ou seja, havia restrições culturais na antiga aliança. É por isso que quando nós olhamos para a antiga aliança, nós percebemos que a igreja não estava espalhada pelo mundo como hoje. Ela estava em uma nação. Não quer dizer que a nação de Israel era composta somente de verdadeiros israelitas. Mas quer dizer que naquela nação, não é? Deus manifestava ali a sua graça, porque ali ele chamou, não é, os seus fiéis. Então havia israelitas que eram verdadeiros israelitas. Filhos da aliança de fato, verdadeiros filhos de Abraão, não por questão biológica apenas, de parentesco biológico, não é? Mas por causa da fé. Então veja, havia essa restrição, e não somente restrição nacional, étnica, digamos assim, mas percebemos que devido à cultura daquele momento, a aliança tinha restrições. Por exemplo, somente os meninos nascidos, né, de 8 dias tinham ou recebiam, na verdade, a marca da aliança. Só os menininhos recebiam. Você percebe que isso é uma identificação cultural. As mulheres, nesse sentido, não estavam excluídas da aliança. As mulheres sempre estiveram guardadas na aliança. Por quê? Elas eram da aliança, nesse sentido, por serem israelitas. Então tinha um pai, obviamente, não é? Um circuncidado, que era a cabeça dela, e depois, quando ela
nesse sentido, ia casar, ela tinha um marido como cabeça que também era da aliança. Então, a mulher sempre esteve guardada na aliança de Deus. Ainda assim, você percebe que a aplicação somente nos homens tinha uma restrição cultural. Simplesmente isso. Não é? Havia necessidade de deixar muito claro que o povo de Deus era um povo diferente. Havia uma coisa diferente nesse povo. As demais nações, as nações pagãs, também tinham suas marcas de identificação. Não é? Então, os povos do passado costumavam marcar o próprio corpo, fazer desenhos no corpo, tatuagens, não é? Para marcarem e mostrarem para as demais nações que eles pertenciam a um povo específico. Os israelitas, como povo de Deus, receberam um sinal que era externo, mas não podia ser visto pelas pessoas, pelos demais. Ou seja, era algo para ficar guardado somente entre o circuncidado e Deus. Para ele ter essa consciência de que ele pertencia a Deus. Não é? E falar aquilo que Davi falou diante de Golias. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus de Israel? Quem é? Então, esse era o objetivo, então, de maneira muito clara. Certo? A natureza, então, do Antigo Testamento nos dá restrições culturais na aliança. Apenas isso, restrições culturais. Certo? Porém, quando nós avançamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a graça de Deus, que embora sempre esteve manifesta nesse mundo, ela vai se tornando mais clara. Deus vai evidenciando ainda mais a sua graça. Sempre foi a graça, mas ele vai tornando essa graça mais evidente para o seu povo. Muito mais evidente. Principalmente por quê? Porque a natureza da aliança, como sempre foi a graça, como Deus prometeu a Abraão que não seria apenas o Deus dele e dos filhos imediatos, mas também de todas as famílias da terra. Então, obviamente, a promessa de Deus na aliança tem um aspecto universal e gracioso que toca em todo mundo, no mundo inteiro, não é? No mundo inteiro, em todas as famílias da terra. Então, obviamente, na progressão da revelação, na progressão, não é, do povo de Deus, o povo de Deus avançando, amadurecendo, aprendendo mais, na aproximação do Messias, os profetas vão dando sinais disso, porque eles vão tornando mais claras as profecias. Não é? O que você percebe tão claro, por exemplo, você pega Gênesis 3:15, quando Deus promete, ali o proto-evangelho, não é? que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então você percebe que a promessa ali ela é bem embrionária ainda, é bem simples, mas ela já tem, digamos assim, a centelha de tudo. Tudo que você precisa saber para desenvolver essa bênção ou esse entendimento, você tem ali, de maneira nascente. Só que a cada geração, Deus vai tornando isso mais claro. Mais claro. Quando chega no período dos profetas, fala diretamente ao povo, não é? Isaías chega a dizer que o sinal que Deus daria para o povo é que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. Ele deixa muito mais claro a coisa. Ele fala que esse filho que nasceria no povo seria, não é, Deus, príncipe da paz, não é? Deus forte, conselheiro. Ele vai tornando cada vez mais clara, por meio das profecias, a bênção da aliança. Até chegar então no período de Cristo, quando ele vem, se encarna, e então ele, como filho de Abraão, derruba todas as paredes de separação, todas as barreiras culturais. Cristo aniquila, ele acaba na cruz. Ele destrói tudo que separa os povos. E nós lemos isso, por exemplo, em Efésios 2, verso 11 a 14. Lemos, portanto, lembrai-vos de que vós, gentios, nós brasileiros, falamos para nós brasileiros, né? No passado eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos. Que palavra de Paulo maravilhosa, né? Porque quando você vai para Colossenses, o que ele fala? Nele vocês foram circuncidados. Ele fala, no passado vocês eram incircuncisos, porque era assim que vocês eram chamados. Não é? Ou seja, os judeus, os circuncidados na carne, chamavam vocês de incircuncisão. Hoje não mais. Hoje vocês são circuncidados não por mãos, não é? Mas pela circuncisão de Cristo. Ele fala, versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa. Ou seja, o que nós tínhamos a ver como gentios com a promessa que Deus fez com Abraão? Nada. Teoricamente, na prática, nada. Nós não tínhamos nenhuma identificação com Abraão.
A promessa que Deus fez a Abraão tinha esse aspecto universal. Chegaria em nós. Mas Deus não só predestinou o fim, não ordenou, não decretou o fim, mas também os meios. E então ele é quem envia seu filho para fazer com que isso que foi prometido para Abraão fosse cumprido em nossas vidas. E aí, olhamos para o texto e percebemos Paulo dizendo que isso tudo é passado. Tudo isso é passado. Vocês eram incircuncisos, não são mais. Vocês não tinham Cristo, mas agora vocês têm Cristo. Vocês eram separados da comunidade de Israel. Vocês não poderiam se ver como israelitas. Mas isso acabou. É passado. Não é? Vocês eram estranhos aos pactos da promessa, mas agora aqueles pactos feitos com Israel são os mesmos feitos com vocês também. Vocês são herdeiros daquelas promessas ali. Não são mais estranhos. Não é? Vocês não tinham esperança por conta disso. Estavam sem Deus no mundo. Mas o que aconteceu? Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Não é? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede do meio da separação entre vós. Então, aquelas restrições lá do Antigo Testamento, restrições culturais, Cristo, com o seu sangue derramado na cruz, destruiu de uma vez por todas essas restrições, acabou, derrubou esses muros. Não há mais muros. Nós somos um povo só. Né? Um povo só. Então, nós vemos a abundância da graça de Deus no Novo Testamento. A abundância da graça de Deus no Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento vemos restrições. Nós somos judeus, nós somos israelitas. Ei, gentios, fiquem aí. Agora vemos o filho de Abraão olhando para um gentio e dizendo: eu não achei uma fé assim em Israel. É isso que nós vemos. É a graça de Deus abundante na nova aliança. Vemos isso, por exemplo, em Tito capítulo 2. Paulo fala sobre isso. Ele fala, verso 11 a 14, Tito 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões... Está agoniado para ser batizado, né? Calma, relaxa, vamos já, viu? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos fazer algumas perguntas importantes aqui, baseadas nesse texto. Onde a graça de Deus se manifestou ou se manifestava salvadora no passado? No Antigo Testamento? Em Israel. Né? De todas as nações da terra, Deus escolheu quem? Israel. Era lá. Ali, em Israel, estavam os eleitos de Deus. Mas o que lemos agora em Tito? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todo o mundo. Em todo o mundo. Acabou a restrição. Uma outra pergunta. Quem eram os educados no caminho da verdade e da santidade no Antigo Testamento? Os israelitas. Deus chamou aquele povo e no Sinai deu a lei, os 10 mandamentos, não é? E todas as implicações litúrgicas, cerimoniais da lei até civis, para que aquele povo vivesse como um povo separado do mundo, um povo santo de Deus. Mas o que lemos aqui em Tito? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quem era o povo exclusivo de Deus no Antigo Testamento? Israel, pois Deus separou Israel como seu tesouro pessoal. Deus diz ao seu povo, não é? Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Mas o que o Senhor diz em Tito? Nas palavras de Paulo, não é? Principalmente na parte final. Ele fala em purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tudo o que você vê aplicado a Israel, quando você lê o Antigo Testamento, você vê aplicado à igreja cristã, a nós. Nós somos o povo de Deus.
o povo exclusivo dele. Ou seja, nós chegamos claramente à conclusão, meus irmãos, não é, de que a natureza da aliança de Deus com o seu povo sempre foi baseada em sua graça, em sua fidelidade, no amor de Deus, nunca naquilo que nós podemos fazer. Sempre Deus nos trouxe tudo o que nós precisamos. É o que está sendo enfatizado aqui. Não é? É gritante as palavras de Paulo. E aqui, ainda no texto que nós temos como texto da pregação, de Gálatas, não é? 3, verso 26 até o 29, é o que nós lemos. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, os revestistes de Cristo. Já não há então grego, nem judeu, acabou essas limitações culturais. Não há também escravo, nem livre. Não há escravo, nem... Veja o peso que isso tem para nós. O peso que tem para a igreja cristã. Num contexto onde havia, sim, escravidão de verdade. Onde a escravidão era uma coisa comum. Pessoas eram compradas para serem escravas. E nesse contexto é que os apóstolos ensinaram de maneira muito clara, não abolindo a escravidão, porque eles não eram revolucionários. Não é? Não dizendo agora todos os escravos, os proletários escravos, não é, se reúnam contra a burguesia, não é, dos cristãos que são riquinhos. Não. Mas ele mostra que, apesar de haver essa distinção ou diferença, não só cultural, mas também social, todos têm um só Senhor, que é Jesus Cristo. Portanto, o escravo comprado, como o Senhor que lhe comprou, ambos eram escravos de Cristo. Olha a glória disso, irmãos. Acabou as restrições. Não é? Ele fala justamente isso, e então ele termina dizendo: e se sois de Cristo, porque fomos batizados nele, revestidos de Cristo, se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Nós éramos estranhos, não mais. Porque a aliança de Deus é uma aliança graciosa, completamente graciosa. Temos todas as informações necessárias, suficientes na palavra de Deus, para percebermos a abundância da graça de Deus em sua aliança. E é justamente nesse ponto que cristãos hoje mais pecam. É tão estranho olhar para... Não é tão claro a graça de Deus na sua aliança? É. Mas cristãos que hoje falam e pregam sobre a graça têm tanta dificuldade, porque não conseguem olhar para essa graça de Deus revelada até as últimas consequências. Eles querem colocar um limite para essa graça de Deus. Eles querem determinar até onde a graça de Deus pode agir. Dizer em quem deve ser aplicado, como deve ser aplicado. Mas a graça é de Deus, não é nossa. Não somos nós quem determinamos quem vai ser salvo, quem merece isso ou aquilo. Tudo vem de Deus. Nós, como cristãos reformados, assumimos, não é? Confessamos, subscrevemos as doutrinas da graça. Nós falamos, não é? Nós cremos, nós pregamos, ensinamos que o homem é totalmente depravado por natureza, morto em delitos e pecados. Nós confessamos e cremos que nessa situação Deus elegeu, não é? Simplesmente de maneira incondicional, graciosa. Nós confessamos isso. E esses que assumem esses pontos, digamos assim, não é? Essas verdades, não conseguem, por exemplo, admitir que uma criança receba o sinal do batismo. Tratam o batismo como se fosse uma coisa ruim e até diabólica, porque tem pavor do batismo, parece. Nós sabemos muito bem que a associação que fazem não é uma associação muito racional. Não é. Não é por fundamento bíblico, porque a Escritura é muito clara com relação a isso. É muito mais por uma questão cultural, de preconceito tolo, porque associam a nossa prática com a prática da Igreja Católica Romana. Não que o batismo feito lá esteja errado, não está. Mas, quando eles olham para a instituição com os seus desvios doutrinários, a condenam como sendo uma sinagoga de Satanás, e então tudo o que cheira ou parece com a Igreja Católica Romana, querem condenar como sendo uma heresia terrível. Então façam isso com a doutrina da Trindade também. Porque, pelo que podemos nos lembrar, foi lá na Igreja Católica Romana que essas doutrinas foram debatidas
e que Deus foi glorificado fazendo calar as heresias contra a Santíssima Trindade. As pessoas cegam, irmãos, e não agem com razão, não pensam. Falam da graça de Deus, da abundante graça de Deus, mas não suportam ver, não é, a manifestação da graça de Deus na vida de um pequenino que nada pode fazer por si mesmo. De todos nós que recebemos o batismo, às vezes como adultos, por exemplo, porque não fomos batizados quando crianças, e que assumimos publicamente a fé diante da igreja, diante do Senhor Deus, de todos nós que estamos aqui, a graça do Senhor, ela é mais radical, ou ela é demonstrada de maneira mais profunda e gritante quando alguém que não tem dons para responder ao Evangelho é conduzido por seus pais a Jesus Cristo. Se o assunto aqui é a graça de Deus, uma criança nos ensina o que é a graça de Deus. Um bebezinho de 8 dias de nascido, um recém-nascido, nos ensina de maneira mais profunda, muito mais profunda, o que é a graça de Deus. Os homens se orgulham pelo que podem fazer. Nós somos tentados a olhar para o nosso próprio coração e capacidade, e sejamos sinceros, somos tentados às vezes porque nós estudamos, porque eu li as institutas da religião cristã em uma semana. Mentiroso, né? Mas eu li, eu estudei, eu conheço teologia sistemática, eu já li a Bíblia 500 vezes, todinha, em cada versão, em cada tradução diferente. Eu li tudo, eu conheço tudo. E aí você fica orgulhoso e no seu coração você concebe a ideia de que você, na verdade, é tão abençoado assim porque você faz por onde? Uma criança pode fazer isso? Uma criança não pode fazer nada. Uma criança é levada, é conduzida. E quando Cristo, no texto que lemos de Lucas, e também que é dito em Mateus e em Marcos, quando Cristo repreende os apóstolos, dizendo: deixai os pequeninos vir a mim, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E ensina aos apóstolos que, se alguém não receber o reino dos céus como se recebe uma criança, não entrarão nesse reino. Está nos ensinando de maneira tão clara nessa graça de Deus, que na verdade nós temos que ser como crianças para sermos salvos. Nós temos que ser como crianças totalmente dependentes de Deus, conduzidos a Deus. Se nós formos em nossa vida como o jovem rico, que pensava: eu obedeço à lei, o que me falta? Nós não temos salvação, nós não temos esperança. É um orgulho tolo, e estamos nos gloriando em nossas próprias obras, em nossas próprias forças. Uma criança nos ensina de maneira muito clara, Cristo nos ensina, os adultos têm que ser como crianças e não as crianças como os adultos. O caminho é inverso. É assim que ele nos ensina. Se vocês não forem como crianças, se vocês chegarem até aqui imaginando nós conseguimos porque nós entendemos, porque nós estudamos, porque nós temos inteligência para discernir essas coisas, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês têm que reconhecer que, tal como crianças, vocês são conduzidos por Deus. Que sem Deus levarem vocês a Cristo, se o Senhor não agir pelo Espírito Santo para nos conduzir ao Senhor Jesus Cristo, não é? Nós não iremos a Ele de verdade. É Deus que nos conduz. E a criança, ela mostra isso para nós. Essa é a graça de Deus, irmãos. É por isso que nós batizamos nossos filhos. Porque eles são herdeiros das mesmas promessas que nós. Não é uma coisa contraditória quando você fala bem assim. Alguns falam, né? As crianças, elas não podem ser batizadas, né? Porque as promessas de Deus não são para elas. Vão ser quando elas crescerem. É como você dissesse para mim assim: olha, meus filhos não são eleitos de Deus. Quando crescerem, assumirem a profissão de fé, aí eles são eleitos de Deus. Caramba, hein? Isso é meio estranho, né? Porque que nós aprendemos pela palavra, a eleição é soberana e antes da fundação do mundo.
Mas em alguns casos, né, os filhos dos crentes, eu acho que é depois que eles crescem e assumem publicamente a fé. Aí carimba, valida a eleição. Isso é estranho. Isso é contraditório. A verdade é que esses que estão rejeitando o batismo aos seus filhos, eles não confiam na graça de Deus tanto assim. E eu sei que isso é duro para alguns. Não para vocês, mas para muitos que rejeitam essa doutrina. O que eu vou dizer aqui agora pode ser uma coisa muito dura, mas é a verdade. É a grande verdade. Essa rejeição, sabe do que ela está fundamentada? Por mais que você tente esconder essa verdade, soterrando ela com doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas, no fim, a engrenagem motora, o ponto central, o âmago da coisa é o homem confiar em si mesmo. Eu preciso que uma criança cresça para então, depois que ela tiver dons e possa fazer algo por si mesma e possa não ser conduzida por seus pais, mas ir com suas próprias pernas à frente, eu só posso aceitar que alguém assim receba o batismo e seja reconhecido como cristão. Pode ser uma coisa dura, porque eu sei que muitos se chamam de reformados e estão negando o batismo aos seus filhos. Não são reformados. E eu digo mais, são supostos monergistas. Porque se o fossem, eles honrariam as doutrinas da graça que dizem defender. Honrariam essas doutrinas. O que estamos fazendo aqui, o que queremos fazer daqui a pouco, é justamente confessar que nós cremos de fato na graça de Deus. De que nós não merecemos. De que nossos filhos não merecem, como nós não merecemos. Mas tanto a nós que não merecemos, quanto aos nossos filhos, Ele dá a grande bênção de dizer: eu sou o teu Deus. Nós podemos louvar a Deus por essa graça maravilhosa. Deus, que alívio, porque o Senhor chamou a mim, mas não abandonou os meus filhos. Não abandonou os meus filhos. Eu não tenho que criar meu filho como se ele fosse um incrédulo e um ímpio e de fora da aliança. Não, eu o crio como um filho da aliança, porque é isso que ele é. Essa é a segurança que nós temos. Amanhã, eu não sei, não pertence a mim. O que eu posso confiar é que hoje eu sei, pela palavra de Deus, que as promessas feitas a mim como um crente são feitas aos meus filhos também. E nessa arca bendita, não é? Nessa arca bendita, eu não estarei sozinho. É a segurança e o consolo que a aliança da graça nos dá. Honremos essa verdade e sejamos como aqueles pais piedosos que têm o entendimento de que nós temos a responsabilidade de levar nossos filhos a Cristo. Eu concluo com isso, lembrando daqueles pais piedosos. Que pais piedosos, irmãos? Que pais piedosos? Pais crentes. Para os irmãos entenderem, aquele acontecimento ali, ele era bem específico. E aqueles pais, eles não eram pais estrangeiros. Para vocês entenderem isso. O contexto ali específico, aqueles pais eram pais israelitas. Seus filhos, não é? Eram filhos da aliança. E os pais, piedosos que eram, não esperaram seus filhos crescerem para, como os discípulos adultos, seguirem a Jesus Cristo. Não, de jeito nenhum. O Senhor está ali, levaremos nossos pequeninos a Ele. E Cristo os recebeu. Não é? Hoje, no batismo, os pais são chamados a também levarem seus filhos a Cristo. Levem seus pequeninos a Cristo. Levem. Cristo é quem promete que nos traz ao reino dos céus. É Ele que diz isso. Olha que palavras lindas de Cristo. Ele olha o contraste. Mateus 8, certo? E o texto que lemos. Em Mateus 8, ele olha para um homem adulto, um centurião, e fala: nem em Israel achei uma fé como esta. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e a assentar-se em uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. E olha para uma criança e fala: dos tais ao reino dos céus. Glória a Deus por isso. Palavras gloriosas, graciosas aos adultos e também às criancinhas. Amém.
Graças a Deus por Jesus Cristo.